Amém? Bom, hoje, né, Atos dos Apóstolos, nós estamos caminhando, né, nele. Até Cláudio disse para mim que a Maricleide, ela tem a data exata que começou o estudo de Atos. E você comprova, Maricleide, que já tem mais de 5 meses? Mais de 5 meses estudando Atos. Dia 6 de abril que começou, né? Que bênção, né? Aí nós comprovamos que nós ficamos também uns 6 meses estudando Apocalipse, versículo por versículo. Isso é maravilhoso, porque a palavra, você realmente compreende a palavra. Isso é muito bom. E estamos caminhando. Depois vocês vão ter a oportunidade de assistir a parte 2 do filme, o livro de Atos, e fica mais emocionante, que vai contar, vai dramatizar todas essas viagens de Paulo, e vai ser muito interessante. Vamos fazer isso, vai ser muito bom. E hoje, Paulo, ele está na sua 3ª viagem, né? Sua 3ª viagem missionária, no finalzinho dela, e ele está indo a caminho de Jerusalém. Nós vamos ler o texto que está em Atos 21, do versículo 1 ao 16. Aí vocês tinham que ver, mal barato, eu fazendo o intensivão de Atos dos Apóstolos, né? Porque o que acontece? Vocês estão estudando há 5 meses, né? Eu falo, a gente fica brincando, né? Eu fui criada na igreja, então eu já li a Bíblia toda algumas vezes, né? Aqueles programas para você ler a Bíblia toda. E você estuda, né, a Bíblia ao longo da sua vida cristã, e depois que eu passei a congregar com Cláudio, sempre estudamos muitos, né? Só que eu, toda quarta-feira, eu fico com as crianças lá em cima. E eu gosto muito de fazer os estudos, porque mesmo quando eles se repetem, coisas novas surgem. Porque o Espírito de Deus, ele é maravilhoso. Você estuda algo, você já deu aquela aula 10 vezes, mas se ele quiser tocar uma pessoa que esteja aqui de uma forma diferente, aquela aula que foi dada numa outra turma de um jeito, nessa nova turma pega um novo enfoque para tocar uma vida. Né? E isso é maravilhoso no Espírito de Deus, né? Então, eu sou daquelas que, toda vez que tinha seminário do reino, eu gosto de estar sentada, estudando, refazendo. E anoto sempre coisas novas. E dessa vez, tem 5 meses que vocês estão estudando e eu estou lá em cima, não estou ouvindo. Aí eu fui reestudar. Eu estava na casa da minha sogra, porque ontem foi aniversário de Sara, e eu aproveitei para deixar Sara e Israel aos cuidados da vovó Eunice, e fiquei reestudando tudo, fazendo intensivo de Atos dos Apóstolos, né, para poder preparar o PowerPoint de hoje, porque o pastor Márcio disse que não aceitava não ter PowerPoint, né, Márcio? Você disse que não aceitava não ter PowerPoint, né? Falou para a Cláudia que queria o PowerPoint para facilitar. Só que Cláudia é perfeccionista. Eu fiz o meu PowerPoint. Só que quando ele olhou, hoje de manhã no computador, ele disse assim, está diferente do meu. A máscara, né? Eu usei outro formato. O fundo era branco, tinha um detalhezinho, uma borda, não sei o quê. Ele falou assim, ficou meio papagaiado essa turma, essa aula de hoje. Por causa da máscara que eu escolhi. Aí ele pegou lá o pendrive dele para copiar a cara dos slides que ele faz, para reescrever tudo que eu tinha escrito no meu, na máscara certa, né? E aí nós saímos hoje da casa da minha sogra 3 da tarde, para ele me deixar aqui na casa da minha mãe e voltar para o Rio, porque ele refez os meus PowerPoints. Mas eu falei para ele, que bom, pelo menos ficou no mesmo padrão. Porque eu fui fazer, eu não vi a máscara que ele tinha usado antes. Eu fico lá em cima, então eu usei o que eu achei bonito. Mas não agradou muito a ele, não. Aí ele trocou lá. Mas, graças a Deus, ele conseguiu fazer a troca lá a tempo. E estamos aqui, né, para a aula de hoje. Né? Atos 21. Eu sou muito emotiva. É uma característica pessoal minha. Né? Cada um tem uma característica. Então, quando eu leio o texto bíblico,
eu visualizo. Eu não sei se todo mundo é assim, eu imagino as cenas, o que aconteceu, o desdobramento. Aí minha sogra ria que eu sou diferente de Cláudia. Eu estudo, eu choro, eu fico rindo sozinha. Quando eu estou estudando, eu pareço meio doida, né? Aí minha sogra falou assim, Ana Lúcia gosta de estudar também, mas ela é diferente de Cláudia, porque Cláudia é todo concentrado, assim, né? E eu sou emotiva. Então, eu leio a Bíblia com essa minha característica, né? Aí eu choro, tem hora que eu acho engraçado o que aconteceu. E me empolguei, estudei até o final, aí quis estudar o que veio antes, porque todo mundo já estudou o que veio antes. É uma graça, né? E minha sogra riu a beça porque ela não tinha me visto dessa forma ainda, né? Dentro da casa dela, estudando lá. Então, foi uma experiência nova para a gente. Muito engraçado. Vamos ler, porque eu acabei compartilhando algo particular meu, e, na realidade, a gente tem que compartilhar Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 16, nós vamos ler agora. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes, e dali até Pátara. Encontramos um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia. Embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontramos os discípulos dali. Ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro. Tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Manasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Amém? Bom, então essa é o finalzinho da 3ª viagem missionária de Paulo. Esse aí é o mapa. Ele já tinha feito todo aquele trajeto a partir de Antioquia, na sua 3ª viagem. Ele podia pegar um barco e fazer um trajeto mais rápido, quando ele se encontra, porque ele fez toda essa viagem e ele estava em Éfeso quando ele se despede dos presbíteros. Ali uma despedida muito emocionada, muito forte.
que ele teve, e ele podia ter seguido um caminho reto, né, direto para chegar em Jerusalém. Mas, como de costume de Paulo, ele preferiu voltar fazendo uma visita em todos os seus discípulos para fortalecer eles antes de chegar em Jerusalém. Nós percebemos que quando ele se despediu ali em Mileto, né, dos presbíteros de Éfeso, ele estava beirando a festa dos pães asmos, né, a festa da Páscoa. Então, ele se programou para visitar todos os discípulos durante 50 dias, até a festa de Pentecostes. Então, ele planejou a viagem dele de forma que ele chegaria a tempo em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Ele foi fazendo toda essa visita. Então, ele volta visitando os discípulos. Depois de Mileto, ele vai para Rhodes, né? Em Rhodes, ele encontra discípulos ali. E o interessante é que em nenhuma das outras viagens de Paulo aparece como que esses discípulos surgiram, né? Foi um grupo de irmãos evangelizados, mas não aparece os detalhes de como eles receberam a Jesus Cristo. Mas ali haviam discípulos. E ele fica com aqueles discípulos 7 dias. E a Bíblia nos diz que esses discípulos, pelo Espírito de Deus, eles percebem que quando Paulo chegasse em Jerusalém, que ia ser hostil. Então você vê que a igreja, por onde Paulo passava, tinha a mesma impressão no Espírito, que algo que não seria bom aconteceria a Paulo em Jerusalém. Mas nós, né, crianças, sai daí da janela, ó. Né? Nós, quando recebemos uma impressão no nosso espírito de algo que vai acontecer, quando recebemos uma direção de Deus, a forma com que você vai reagir depende de você, entendeu? Então, eles tinham uma impressão no espírito do que ia acontecer com Paulo, mas por saber que era algo ruim, porque eles não queriam perder o apóstolo, eles aconselharam ele a não ir. Quer dizer, por amor a ele, mesmo o Espírito de Deus dizendo, né, de que isso iria acontecer, avisando, então Paulo, desiste, não vai para Jerusalém, né? Nós queremos ter você por mais tempo. Mesmo que a gente perceba que essa é a vontade de Deus, que você vá, que Deus está dizendo o que vai acontecer, não vai não. Mas Paulo permaneceu firme no posicionamento dele, né? Ele continuou avançando. Ele também tinha no coração dele uma impressão dada por Deus de que algo não seria fácil em Jerusalém. Mas ele estava disposto a cumprir o que ele foi chamado para fazer. Ele tinha um propósito. Ele tinha passado evangelizando vários locais. Deus estava operando sinais e maravilhas no ministério dele. Muitos gentios estavam se convertendo e recebendo Cristo de uma forma muito maravilhosa. Mas ele sabia que a igreja em Jerusalém não sabia do que estava acontecendo totalmente. Então ele queria ir até lá para relatar aos outros apóstolos, para contar para eles tudo que Deus estava operando. Ele queria dar um relatório do seu ministério para os apóstolos. Ele também tinha firmado no coração dele o compromisso de levar as ofertas dos irmãos gentios para os necessitados em Jerusalém. Ele propôs isso no coração. E se ele propôs isso no coração, ele queria cumprir. E cumprir com essa vontade de levar a oferta dos gentios tinha uma dupla intenção. Por um lado, ele iria abençoar irmãos necessitados em Jerusalém, o que isso sempre será bom fazer, você se preocupar com os mais pobres, os mais necessitados, mas ele também iria mostrar para os judeus que Deus estava operando no coração dos gentios
a ponto de se aliançar com eles, suprindo a necessidade deles. Entendeu? Era uma forma dele mostrar que a igreja gentílica era uma com a igreja em Jerusalém, uma vez de que o coração deles estavam inclinados em abençoar os necessitados de Jerusalém. Então seria importante de todas as formas ele ir a Jerusalém. Ele iria levar todo o relato, toda a informação do que Deus estava operando e um sinal físico com as suas ofertas de que eles se preocupavam com os judeus, de que eram um em Cristo Jesus. Então Paulo tinha isso firme no coração dele. E Paulo, desde o início de que ele se rendeu a Cristo, Cristo o avisou de que importaria ele sofrer tudo aquilo que ele fez cristãos sofrerem. Em todos os locais por onde ele passava, ele sofria perseguição. Ele padecia. Então ele estava disposto a que se cumprisse toda a vontade de Deus na vida dele. Paulo era um homem de personalidade forte. Contra os historiadores que ele era um homem pequeno. Né? Normalmente, por causa da personalidade dele forte, nós imaginamos um homem grandão, né? Tipo o irmão Leonésio, né? Que é alto, o filho do irmão Leonésio, né? Que é mais alto ainda que ele. Mas é o contrário disso. Paulo era pequeno, a ponto de ser descido num cestinho nos muros de Jerusalém pelos discípulos dele. Quer dizer, ele era pequeno e ele não era muito pesado. Que ele, para sair, ele desceu por um cestinho. Né? Foi descido dessa forma. Então, ele não devia de ser muito grande. Os historiadores afirmam isso, né? De, com certeza, ele não era um homem nem muito grande, nem muito pesado. E, apesar da mensagem dele ser uma mensagem forte, o Espírito Santo operava através dele, ele não era um pregador de massa, assim, muito eloquente, né? Porque Eutico dormiu na janela. Então, você vê que ele levava muito tempo ensinando, né? Ele era um mestre, ele ensinava horas, né? Ensinou até meia-noite, Eutico cai da janela, ele ensina até amanhecer o dia. Então, até... Né, no ministério de Paulo as pessoas dormiam, mas a personalidade dele era forte, ele era determinado, ele estava disposto a qualquer coisa por Cristo, ele ficou apaixonado por Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. E ele tinha por uma honra carregar no corpo dele as marcas do sofrimento de Cristo, por pregar o Evangelho. Isso é maravilhoso, ele persevera. E ele, de Rhodes, ele vai para Pátara. E a Bíblia, né, ele vai encontrando irmãos, ele vai ali fortalecendo aqueles irmãos, e vai sempre acontecendo mais ou menos as mesmas coisas. Né? De Pátara, ele passa pela Fenícia, Chipre, Síria e Tiro. Em Tiro ele passa 7 dias, encontra com esses irmãos. De lá ele recebe essa advertência de que não deveria ir para Jerusalém, mas ele passa firme nesse propósito, ele avança na força do Senhor. E em Ptolomaida ele encontra mais irmãos, onde ele passa um dia, no dia seguinte ele avança na força de Deus. Em Tiro, por que ele passa mais tempo? Ele passa 7 dias lá. Porque ali o navio para desembarcar as mercadorias que estavam dentro dele. E ele poderia pegar até um navio logo em seguida que estivesse saindo, mas como ele queria permanecer mais tempo ali, ele viu que dava tempo para chegar em Jerusalém para a festa de Pentecostes, ele espera o momento de pegar novamente aquele barco quando ele estivesse cheio para seguir viagem. E por isso ele vai fazendo todo esse percurso. Depois ele chega na Cesareia. Na Cesareia ele se hospeda na casa de Filipe. Filipe é um daqueles 7 irmãos cheios do Espírito, que junto com Estevão foi ordenado ao diaconato, para repartir os pães. Filipe depois ele se torna um evangelista.
é aquele mesmo homem que aparece em Samaria operando milagres, né, de forma extraordinária, e é transladado, e passa o eunuco, né, e ele vai lá e ministra a palavra de Deus, esclarece a palavra de Deus para o eunuco. Então, Filipe era um homem cheio do Espírito de Deus, um grande evangelista, né? E você vê que, apesar de Paulo ter participado da morte de Estevão, porque Paulo estava ali, né, ele participou efetivamente da morte de Estevão, e apesar de Filipe era amigo íntimo de Estevão, foi um dos 7 que foi ordenado. Eles foram ordenados juntos, eles eram helenistas, quer dizer, eles tinham muito em comum, eles eram amigos íntimos, mas Filipe reconheceu o ministério de Paulo. Apesar de tudo isso, ele viu realmente a transformação da vida de Paulo, a ponto de ter liberdade de receber ele na casa dele com muita alegria, né? Você vê que por onde Paulo passava, ele tinha local para ser acomodado, para ser recebido, irmãos que o amavam, que viram realmente a transformação do Senhor na vida dele. Filipe é uma prova disso, que tinha tudo para ter raiva, muito ódio de Paulo, uma vez que participou da morte de um dos seus melhores amigos. Mas, em Cristo, essa barreira foi posta por terra e ele se tornou grande amigo de Paulo, né, e recebe ele na casa dele. Isso é interessante. Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Nós vemos, tanto no ministério de Jesus, quanto no ministério dos apóstolos, o Senhor quebrando paradigmas, né? E o Senhor, ele alcançando os menos favorecidos. Então, ele sempre ajudou os pobres, né? Os leprosos, os enfermos, aqueles que a sociedade não dava muito valor. E a sociedade daquela época, né, em Israel, o judaísmo, de alguma forma, botava um jugo sobre as mulheres. Elas não eram, né, bem vistas. Mas Jesus, ele quebrou tudo isso, porque Jesus conversou muito com mulheres. E você vê que os apóstolos, eles também, eles reconhecem o ministério de mulheres. Paulo, principalmente, você vê que ele até dá uma direção a elas, porque como elas receberam muita liberdade dentro da igreja primitiva, elas ficavam falando, às vezes, coisas desnecessárias no culto. Então, ele precisou, em algum momento, até dar uma travada nelas. Fica perguntando coisas que não tem nada a ver com o culto. As pessoas, no culto, atrapalhando elas de prestarem atenção na palavra de Deus, então deixa para fazer perguntas em casa a seu marido, né? E dá essa direção, porque as mulheres eram impedidas de falar, agora estavam falando pelos cotovelos, né? Coisas até que não tinham nada a ver. Então, ele precisou dar essas podadas, né, para ter equilíbrio. Vamos se concentrar na palavra de Deus. Ele precisou parar as arestas. Mas você vê no ministério de Paulo um reconhecimento do ministério de mulheres. Você vê no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, botando Priscila à frente de Áquila. Você vê no ministério de Paulo e de Jesus, mulheres se rendendo como Lídia, que se tornou uma grande cooperadora. E aqui nós vemos 4 jovens, imagino que elas deviam de ser novinhas, Camila, tipo você, tipo ela, né? Porque elas eram as filhas de Filipe, elas deviam de ser novas, mas elas eram cheias do Espírito de Deus. E a igreja reconhecia a autoridade de Cristo sobre a vida delas. Elas profetizavam na igreja. Quer dizer, elas tinham um dom, né, e exerciam um ministério dentro da igreja muito importante, que era o de profecia. Elas edificavam os irmãos através das profecias, né, e isso é lindo. Você vê que isso era comum na igreja, né? Então, independente da nossa idade e independente de sermos homem ou mulher, se Deus te colocou um talento, se Deus te deu um dom, você tem liberdade de exercer ele na igreja de Cristo. Isso é maravilhoso, né? São barreiras que foram vencidas na época. Numa época em que as mulheres eram desvalorizadas, você vê aí 4 jovens que exerciam o ministério feminino dentro da igreja. Ali ainda, em Cesareia,
acontece algo interessante, que o profeta Ágabo, ele sai da Judéia e vai até a casa de Filipe. E ele vai levar um recado. Ele tira o cinto de Paulo e ele dá um recado fortíssimo, de que Paulo seria amarrado e seria entregue, né, seria preso. Então, isso mexeu muito com a igreja, né, daquele local. Foi muito forte aquela profecia, até porque lembrou as profecias, né, anteriores do Velho Testamento, a forma com que os profetas profetizavam. Ele já estava testificando no espírito dos irmãos de que algo iria acontecer. E foi muito forte. Tanto que Lucas, que é aquele que escreve o livro de Atos, ele diz que ele e os irmãos ficaram pedindo para Paulo não ir. Quer dizer, o tempo todo, Lucas, ele participa das viagens, né, e vai fazendo os seus registros para depois escrever toda a narrativa de Atos. E ele se inclui como uma das pessoas que não queria que Paulo prosseguisse para Jerusalém. Apesar de estar se preparando junto com outros judeus para ir a Jerusalém. Eles pedem isso a Paulo, né? A igreja, ela fica com aquele sentimento de perda, né, que é normal. Tanto que Paulo diz, né, no livro, que por que eles estavam fazendo o coração dele ficar pesado, né? Eles chorando daquele jeito. Estavam comovendo Paulo com o desejo deles de que Paulo não fosse. Então Paulo coloca para eles: olha, meu coração está ficando triste de ver vocês desse jeito, nessa despedida. Mas eu quero que vocês entendam que esse é o propósito de Deus para a minha vida. Eu estou disposto a ser preso, a ser torturado e, se for o caso, ser até morto. O que mostra que Paulo não tinha certeza se ele seria morto. Mas ele estava disposto. Ele tinha uma impressão de que coisa ruim ia acontecer com ele. E sempre acontecia, né, nas suas viagens, mas ele estava totalmente entregue à vontade de Deus. Ele estava disposto, a qualquer custo, a avançar na força do Senhor, fazendo aquilo que ele tinha certeza que era certo. Eu estou fazendo o que é certo. Então, se Deus permitir acontecer todas essas coisas comigo, eu estou disposto a passar por todas essas na força do Senhor. Isso é extraordinário, né? É algo que ele já vinha falando antes, né? Em Éfeso, ele fortaleceu os irmãos, em Atos 20, versículo 22 e 24, dizendo que ele estava disposto a tudo isso também. Então, em cada local que ele passava, que a igreja ficava atribulada, não querendo deixar ele ir, ele consolava os irmãos e dizia: eu vou avançar. E aí Lucas disse que, vendo eles que não tinham como persuadir Paulo a retroceder, a não ir, que não tinha jeito, então eles disseram para Paulo: então que seja feita a vontade de Deus, do Senhor. E você vê assim um paralelo com a vida de Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo também passou pela angústia de saber que coisas ruins estavam para acontecer com ele. E Jesus também avisou várias vezes aos seus discípulos que ia acontecer. E você vê que os discípulos não queriam que acontecesse. Mas Jesus disse: seja feita a vontade de Deus e não a minha, né? Se possível for, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Então, com certeza, quando os discípulos dizem para Paulo: seja feita então a vontade do Senhor na sua vida, eles se recordaram do que aconteceu com Jesus no Getsêmani. Eles se recordaram que era necessário que Jesus tivesse passado pelo Getsêmani e que, se Deus estava dizendo que Paulo iria passar por aquilo tudo, é porque era também necessário. Então, eles não deveriam mais impedi-lo, mas sim permitir que a vontade de Deus fosse feita na vida do apóstolo que eles amavam tanto. Muito forte, né? Muito forte. A igreja estava sob um impacto muito forte de obedecer a Deus, abrindo mão de uma pessoa que eles amavam tanto. Né? Isso mexe muito conosco. Né? No versículo 15 e 16
de Atos 21, os discípulos, eles estão se preparando ali na Cesareia para ir a Jerusalém, junto com Paulo, então, celebrar a festa de Pentecostes. Bom, já aqui, Paulo quer ir, e nós já estávamos nos preparando para ir, vamos então juntos. Eles se uniram a Paulo, e por onde Paulo passava, né, a sua visita, com certeza o grupo ia aumentando cada vez mais com ele, porque muitos judeus estavam se dirigindo a Jerusalém, porque era o período da festa de Pentecostes. E existem 3 grandes festas na Bíblia, 3 grandes períodos festivos, que é a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, onde todos os judeus, eles, né, tinham o desejo de celebrar essas festas em Jerusalém. Você vê que Jesus Cristo, ele subia a Jerusalém para celebrar a festa. As festas bíblicas. Até tem um relato de que Tiago foi uma das pessoas que Tiago, irmão de Jesus, o que se tornou depois o apóstolo, ele era irmão físico de Jesus, filho de Maria. E ele não se converteu ao cristianismo durante a vida terrena de Jesus. Ele se converteu depois que Jesus ressuscitou. Ele era muito zeloso da lei e ele teve vários impasses com Jesus Cristo. Ele foi um daqueles irmãos que, junto com Maria, tentou entrar para conversar com Jesus, e Jesus respondeu a ele: meu pai e minha mãe são aqueles que fazem vontade do meu pai. Né? Ele foi um dos irmãos que disse que Jesus estava louco, né? Porque os irmãos de Jesus não estavam compreendendo o ministério de Jesus, que abandonou a carpintaria, né? E que foi começar a anunciar o evangelho daquele jeito. Então, eles não estavam discernindo muito bem a vida terrena de Jesus. Depois é que ele, né, nasceu de novo, o Tiago, e se tornou um apóstolo. E Jesus Cristo, tem um texto bíblico que diz que os irmãos de Jesus dizem: então sobe tu também, né, para Jerusalém. E Jesus não vai junto com eles e vai depois, em secreto, à festa dos tabernáculos. E a Bíblia diz que durante a festa tem um ritual de purificação do templo, onde o sumo sacerdote, ele tirava a água do tanque de Siloé, que é o tanque do enviado. Siloé é o tanque do enviado. E eles vinham cantando um salmo, um cântico, onde eles diziam que eles tirariam águas com alegria do tanque de Siloé, águas que borbulhariam para a salvação. E eles vinham cantando os cânticos dos degraus, que são os cânticos da festa, com a água que eles tiravam do tanque do enviado, que é o tanque de Siloé. E eles chegavam no último e grande dia da festa, e eles jogavam água no templo, para lavar o templo, cantando de que jorraria águas da salvação que iriam lavar o templo de Deus. E os irmãos de Jesus já tinham ido para a festa, e Jesus fez com que não fosse, como se ele não fosse a festa, e vai depois sozinho. E no meio daquela cerimônia, Jesus Cristo sobe, vai à frente, no meio da festa, e ele diz que ele era o enviado. Quer dizer, ele estava afirmando que ele era Siloé, ele era o tanque da salvação. Né? E ele diz assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso mexeu muito com os judeus, porque Jesus estava dizendo que as pessoas se tornariam o templo de Deus, que ele era o enviado de Deus, e que aquelas águas representariam o Espírito dele, de salvação, de vida, que iria fluir torrentes de água viva do interior das pessoas. Ele estava trazendo uma revelação fortíssima de um ritual que eles faziam na festa dos tabernáculos. E isso mexeu muito com eles, porque eles tinham toda aquela adoração ao templo. Isso mexeu muito com eles. Então, as palavras de Jesus sempre tiveram muito sentido. Então, Jesus, ele queria ir sim à festa, mas ele não queria ir acompanhado de pessoas que iriam puxar ele para trás, entendeu?
eu vou à festa, mas ele tinha um propósito, né? O Filho de Deus, e ele celebrou as festas bíblicas, Jesus Cristo. Você vai ver a igreja, né, de Jesus Cristo celebrando as festas bíblicas. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, mesmo depois que Jesus ressuscitou. E você vê, por essa viagem de Paulo, que os judeus cristãos em Jesus Cristo, eles iam a Jerusalém celebrar as festas. Quer dizer, muito tempo depois, isso daí ocorreu por volta entre o ano 52 a 56 depois de Cristo. Essa viagem, essa terceira viagem missionária de Paulo. E ainda nessa época, quer dizer, 30 anos depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado, os discípulos que se rendiam a Jesus Cristo continuavam, mesmo gentios convertidos ao cristianismo, né, como judeus que também tinham se convertido a Jesus Cristo, eles não abandonavam as festas bíblicas, eles continuaram celebrando as festas bíblicas. Até porque a única diferença, eu me empolgo, né? Mas eu tenho uma diferença do pastor Cláudio. Eu não sou uma bibliografia ambulante, então eu não sei dizer onde está escrito. Eu digo, está escrito, né? Tem um texto bíblico que diz que as nações subiriam a Jerusalém de tempo em tempo para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, do contrário que as pessoas pensam, as festas bíblicas não são festas dos judeus, né? As pessoas dizem assim, a igreja do pastor Cláudio é uma igreja judaizante porque celebra as festas bíblicas. Mas quem disse que eles são donos das festas bíblicas? Deus disse, estas são minhas festas. Deus manda eles celebrarem, mas diz que essas festas são dele. 3 vezes me subirão a Jerusalém para celebrar as minhas festas. Então, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo são as festas de Deus. E o povo de Deus é convidado a celebrar as festas bíblicas. E as nações subirão de ano em ano para celebrar as festas bíblicas. Exclusivamente tabernáculos. Então, quando nós celebramos uma festa bíblica, você levanta um altar para Deus. Uma festa que Ele quer celebrar. Uma festa que é dele, que Ele escolheu para Ele. Então, há uma bênção especial para quem celebra as festas bíblicas. Você vai ver que as festas bíblicas são um cronograma de Deus. Deus tem um compromisso com elas. Jesus nasceu na Páscoa. Né? Não, nasceu em tabernáculos. Estou trocando. Morreu na Páscoa. O Espírito Santo desceu durante a festa de Pentecostes. Então, as coisas mais marcantes da igreja aconteceram durante os períodos festivos. Então, você vê que a Páscoa se cumpre perfeitamente com a morte de Jesus Cristo e sua ressurreição. Existe um paralelo de tudo o que aconteceu com Jesus Cristo e tudo o que acontecia com os cordeiros. Você vai ver que Pentecostes, que fala das primícias, tem tudo a ver com a descida do Espírito Santo, que é as primícias de Deus. No livro de Atos você vai ver isso bem claro. Então, é o cumprimento de Pentecostes, é receber as primícias do Espírito. Agora, tabernáculos, que é chamado de a grande festa, a maior de todas as festas, é a festa da plenitude de Deus, da habitação de Deus. Isso aponta para o retorno de Jesus Cristo, para o reino dele. Então, as festas, ela tem um fundo histórico, mas ela tem um cumprimento espiritual. Então, há muitos mistérios dentro daqueles rituais, daqueles símbolos. Há muitos segredos de Deus que Ele quer revelar para as nossas vidas. E todas as pessoas que chegam nas festas bíblicas com o coração aberto para se entregar a Deus, para prestar culto a Ele, seja bem-vindo, irmão, para prestar culto ao Senhor, recebe do Senhor algo. Isso é extraordinário.
Ó, nós teremos, antes de tabernáculos, se inicia com a festa das trombetas, que é a festa do anúncio. Será um momento propício para essa igreja receber de Deus sonhos, projetos de Deus, para você profetizar. Trombetas é anúncio, é profecia, é a palavra sendo liberada. Nós estamos se aproximando, né? Se eu não me engano, a festa dos tabernáculos começa no dia 12 de outubro, o período festivo, então trombetas deve ser no finalzinho de outubro. Eu vou trazer a data de trombetas. E é momentos de viradas na nossa vida. Porque em Israel é o ano novo judaico, Rosh Hashanah, a festa de trombetas. Então é um momento maravilhoso para você nas regiões celestiais profetizar uma virada na sua vida. Abençoar a tua descendência, separar textos bíblicos, acolher no seu coração e profetizar em alta voz, declarando que você se apropria daquelas verdades para a sua vida e profetizar sobre outras pessoas. Porque é isso que Deus quer. Não é simplesmente fazer um ritual, tocar o shofar. É profetizar, porque o shofar é palavra de Deus, que ele significa. Então, é você profetizar a palavra de Deus. E tabernáculos é você dizer para o Senhor, eu te amo e eu quero a tua presença mais que tudo. Eu quero habitar com o Senhor, porque ele diz, porei o meu tabernáculos no meio de vós, e a minha alma não mais os aborrecerá. Sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então, tabernáculos é você se apropriar. Deus, tu és tudo para mim, eu te quero. E nessa festa, eu quero te oferecer algo. Eu quero, durante esses dias, esses 7 dias, estar ligada. Porque são dias em que você pode estar, desde a hora que você acorda, oferecendo cultos ao Senhor de uma forma extraordinária. E ter experiências que você nunca teve com Deus, individualmente. E nos dias que a gente vai celebrar aqui juntos, no coletivo. Nunca compareça de mãos vazias nas festas bíblicas. Traga para o Senhor toda a sua adoração. Tudo que você pode entregar, você vai entregar a Ele. O seu amor, a sua devoção. Eu, assim, a primeira vez que nós celebramos a festa de tabernáculos, Cláudio disse assim, nós somos um povo pequeno para celebrar tabernáculos. Tabernáculos é para a igreja grande. Eu falei assim, tabernáculos é para quem tem um coração grande para o Senhor. Onde você vai, por fé, oferecer o que você tem a Deus. E eu gosto de me envolver, desde limpar o salão, a montar as coisas, o que precisar. Eu digo que eu sou o maior quebra-galho de tabernáculos. Se precisar que eu pregue, eu prego. Se precisar que eu lave o salão, eu lavo. Se precisar que eu cozinhe, eu vou trazer coisa para a cantina. Se precisar que eu entre, que tenha com bandeira profetizando as nações, se rendendo a Jesus Cristo, porque a entrada das bandeiras representa isso, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então a festa ela é toda profética, ela é toda um anúncio de algo maravilhoso. Então, o que precisar fazer, eu vou fazer. No domingo, o último domingo que eu fiquei aqui embaixo, porque eu fiquei 2 domingos com as crianças, eu vim igual uma doida aqui para frente para dançar junto com as crianças. E eu vim chorando, e algumas pessoas podem não entender, porque eu disse assim para o Senhor, Senhor, eu quero já começar, já encher meu coração de uma expectativa do que o Senhor vai fazer nessa festa, na minha vida, na minha família, e eu quero oferecer ao Senhor. E aí eu vim aqui para frente, eu chorava e errava os passos, e nem me lembrava os passos direito, junto com as crianças, e eu falei assim, Senhor, eu quero apresentar para o Senhor todo o meu ser, eu quero celebrar com toda alegria, eu quero fazer um ato profético nesse período das festas, e eu já quero antecipar essa expectativa no meu coração. E para o ano que vem, eu quero o ano inteiro gerar essa expectativa no meu coração. Depois de passar essa festa, eu já vou pegar a data do ano que vem, e eu vou já trabalhar o ano inteiro. Porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Quando termina um carnaval, eles já estão se preparando para o outro. Então, eu tenho a festa do Senhor para preparar.
Então eu não quero mais preparar relaxadamente, eu não quero 3 meses antes da festa começar a preparar. Eu vou mudar isso na minha vida, eu quero preparar o ano inteiro a festa do Senhor. E levantar esse altar na terra, atraindo a presença dele. Você está atraindo para a sua vida, para a sua família, para o seu bairro, porque é um ato profético, para o seu país. Há 2 anos atrás nós celebramos no Tamoio, sem dinheiro e sendo um grupo pequeno. E nós tivemos uma presença todos os dias de pelo menos 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. Esse ano eu não vou fazer num local grande, porque a gente tem algumas coisas para fazer aqui. Nós precisamos pintar esse salão, precisamos terminar a Kombi, preciso ajeitar as coisas da escolinha, então eu vou ter que concentrar esforços aqui. Mas o ano que vem, Deus proverá uma grande festa para si. Esse ano eu vou dar tudo de si, tudo que eu puder dar para Ele, eu vou oferecer. Mas para o ano que vem eu quero impactar essa cidade. E eu creio que São Gonçalo vai ser conhecida como a única cidade fora de Jerusalém que celebra tabernáculos, com a igreja de forma coletiva. Já pensou que honra? Vindo pessoas de outros estados celebrar aqui para ver o que está acontecendo em São Gonçalo? A unidade da igreja na cidade. Porque tabernáculos fala de unidade do corpo de Cristo. A gente conseguir influenciar ao longo do ano pastores para abraçar com a gente essa visão apaixonante. Você vai gerar essa visão dentro do seu coração e você vai multiplicar essa visão em outros. Você está sendo chamado para sonhar os sonhos de Deus e para aceitar o que Ele está oferecendo para a sua vida, sem reservas. E eu, assim, vendo essa paixão de Paulo por Cristo, não importa o que fosse acontecer com a vida dele, ele estava disposto a cumprir aquilo que ele tinha certeza que era a vontade de Deus para a vida dele. E eu acho que tudo na nossa vida, que você tem certeza de que Deus te chamou para fazer e ser, você tem que se entregar de forma apaixonante, uma entrega total. E nada pode te desviar do propósito de Deus. Então vamos deixar a nossa visão ser renovada, nosso foco. Aí Cláudio diz assim, eu sou a parte racional da igreja, a parte teológica, e Ana Lúcia é a parte sonhadora. A parte que vê quando nada existe. Né? Então é justamente isso, nós nos completamos. E uma das coisas que eu vi de experiência na festa no Tamoio que nós fizemos, é que tinham igrejas grandes que não estavam conseguindo fazer nada. E nós, um pequeno rebanho, mas funcionando juntos, com um amor enorme no coração de agradar uns aos outros e agradar a Deus, conseguimos. Então, como formiguinhas, em unidade, nós podemos oferecer coisas grandes para o Senhor. É só ter o coração correto e apaixonado por Cristo. Paulo era apaixonado por Cristo. E os discípulos que estavam com ele também eram, por isso estavam se preparando para celebrar Pentecostes. Pentecostes relembrava a descida do Espírito Santo na igreja. Então eles estavam se preparando e Paulo vai junto com eles. Isso é maravilhoso. A nossa festa de tabernáculos esse ano vai ser dia 15 de outubro, aqui no sábado, e dia 16 no domingo. Na quarta-feira, que é o último dia do período festivo, nós vamos fazer um jantar aqui na igreja. Nós vamos trazer comidas e nós vamos jantar juntos. E aí você pode trazer seus amigos, vai ser um jantar aberto, e 0800, porque tabernáculos você dá de presente a quem não tem. Então, quem não tem nada para trazer para o jantar vai comer da mesma forma que aquele que trouxe. Nós vamos compartilhar uns com os outros. Tabernáculos é um período em que você não deve abrir mão de todo egoísmo e deve sentar junto à mesa com seu irmão. Então, nós vamos fazer isso. Vai ser extraordinário. Vai ser muito bom. Atos 21, de 18 a 19, Paulo chega em Jerusalém. Paulo chega em Jerusalém e ele vai ao encontro de Tiago e demais presbíteros e relata a ação de Deus entre os gentios. Nesse período, Pedro já não é mais visto em Jerusalém. Pedro, naturalmente, estava como presbítero em outro local.
porque quem estava responsável pela igreja em Jerusalém era Tiago. Tiago, o irmão de Jesus. Tiago, ele era mais ortodoxo, né? Ele era mais, como que eu posso dizer, mais exigente na questão dos rituais judaicos, né? Até porque ele era presbítero da igreja em Jerusalém. Então, a maioria dos irmãos que se convertiam ao cristianismo eram judeus praticantes mesmo, zelosos, porque estavam ali naquela ambiência do templo, estavam ali vivendo, respirando aquilo o tempo todo. Então, eram mais radicais, né? Eram mais zelosos. E Tiago tinha toda essa cara, né? Ele era bem aceito por esses judeus, porque ele era fariseu, ele já era uma pessoa... Tanto que ele demorou a beça a se render a Jesus Cristo, né? Por causa da forma com que ele era rígido, né? E Tiago estava ali à frente daquela igreja. E Paulo conta para eles tudo o que Deus estava fazendo entre os gentios, os milagres, tudo. Era o desejo do Paulo. Paulo era um apóstolo, uma pessoa submissa às autoridades. E ele estava dando relato de tudo que Deus estava fazendo através dele nas igrejas. Interessante que Lucas, ele não conta como que foi a entrega da oferta, né, para os pobres. Mas com certeza ela foi entregue, porque esse era um dos propósitos de Paulo. Mas acaba que o enfoque do relato de Lucas passa por um outro lado, até porque as coisas que foram acontecendo, né? E Tiago e os presbíteros, eles glorificam a Deus, eles exaltam o nome do Senhor, reconhecendo que Deus estava operando entre os gentios. Mas, ao mesmo tempo, Tiago fala algo sério para Paulo. Tiago diz assim, olha, Paulo, né, glória a Deus por tudo que Deus está fazendo através de você entre os gentios, só que aqui em Jerusalém, está acontecendo muita conversão de judeu zeloso. Quer dizer, judeu praticante está se rendendo a Cristo, uma quantidade significativa. É porque era em Jerusalém. E esses judeus ouviram mentiras sobre você. O que acontece? Por onde Paulo passava, ele pregava nas sinagogas para os judeus, para os prosélitos, que são gentios que se converteram ao judaísmo, e para os tementes, que são aqueles que não seguem o judaísmo, mas que amam a Deus. E a maioria dos que se convertiam eram os gentios, tementes e os prosélitos que tinham se convertido ao judaísmo. Também se convertiam os judeus, né, descendentes mesmo de judeus, mas eram a minoria na igreja gentílica. E Paulo orientava aquela orientação que Tiago e que os apóstolos deram, para se abster do sangue, de animais sufocados, de prostituição, de idolatria. Era essa a orientação que Paulo dava para os gentios. Contudo, para aqueles que se convertiam a Cristo, não era necessário praticar todos os detalhes do judaísmo, uma vez de que a salvação era pela fé em Jesus, e não pela prática de toda aquela liturgia judaica. Mas aqueles que eram judeus, eles poderiam continuar vivendo como judeus, só que agora crendo que a salvação deles não era por causa do judaísmo, mas por causa de Jesus Cristo, que morreu por eles. Essa era a verdade. Só que em todos os locais por onde ele passava, tinham pessoas que o criticavam. E começaram a levantar um boato de que Paulo estava desobrigando os judeus de viver o judaísmo. E propagaram essa mentira, que chegou aos ouvidos dos judeus zelosos de Jerusalém, que viviam toda aquela ambiência do templo, que praticavam todo o judaísmo.
Então, eles estavam rejeitando, acreditando nas mentiras e até meio que rejeitando a pessoa de Paulo. E Tiago era líder deles. Tiago não queria ficar mal com eles, apesar de ter visto que Deus estava operando através da vida de Paulo entre os gentios. Eu glorifico a Deus pelo que aconteceu, só que aqui a maioria é judeu zeloso. Eles estão ouvindo mentiras sobre você. E ele resolveu pensar, então, numa solução para provar para esses judeus de que Paulo não era contra o judaísmo. Paulo estava apresentando Cristo. É quando ele dá uma orientação para Paulo. Temos aqui 4 rapazes que fizeram voto de Nazireu. Eles não têm dinheiro para pagar o voto. Paga você o voto deles e junto com eles você vai fazer um ritual de santificação, né, e purificação. Com isso, os judeus zelosos vão ver que você não deixou de ser judeu, apesar de estar pregando entre os gentios. E Paulo topa a orientação de Tiago para poder mostrar para os judeus zelosos de que ele não estava mandando ninguém deixar de ser judeu. Entendeu? Porque Tiago estava com medo. Tiago diz assim, eles vão saber que você já chegou. E eles vão me procurar. E eles vão procurar também te imprensar na parede para saber o que está acontecendo. Eles vão querer tirar limpo. Então, eu já estou te dando essa dica para você agir assim, para trazer um alívio até para Tiago, né? Depois poder conversar com eles. Né? Foi a orientação de Tiago para Paulo. Paulo acatou, né, a sugestão de Tiago e ele faz o ritual de purificação e ele sobe, né, até o templo junto com judeus, aqueles 4 rapazes que estavam pagando o voto de Nazireu. E ele estava disposto a pagar o custo do voto dos rapazes. Então, ele estava indo ao sumo sacerdote para pagar o voto dos 4 e oferecer também o ritual dele de purificação. Só que o que acontece? Nesse período aí, tem muito judeu vindo de todas as partes para celebrar Pentecostes. No meio dessa leva, veio os judeus da Síria, que já vinham perseguindo Paulo lá de trás, em Éfeso, em outros locais. E eles lá em Éfeso viram Paulo junto com um gentio e viram novamente esse gentio, que era temente a Deus, andando em Jerusalém com Paulo. Eles deduziram que Paulo havia levado esse gentio no templo. E existia uma ordem que tem uma ala, uma parte em que não poderia entrar alguém que não fosse judeu. Então, eles acusaram Paulo de ter quebrado um princípio, levando um gentio, um incircunciso, dentro do templo. Não é verdade. Paulo foi visto na cidade com o rapaz, mas Paulo não levou. Os historiadores, eles afirmam que, de repente, até o rapaz entrou sozinho, porque ele estava em Jerusalém para celebrar a festa. Só que não foi Paulo que levou. Pode ter entrado sozinho ou pode não ter entrado. Pode ter sido uma calúnia, né? Mesmo sem ter visto o rapaz lá dentro. Ou pode até o rapaz ter entrado sozinho. Mas ele foi visto na cidade com Paulo. Então, eles botaram tudo numa panela só e acusaram Paulo de ter quebrado um princípio. E começaram a gritar. Quer dizer, quem mandou matar Paulo e gritou para tirar ele do templo, para castigar ele, matar ele, não foram os judeus cristãos em Jesus Cristo. Foram aqueles que já vinham lá de trás perseguindo ele, não concordando com o ministério dele. É que, durante o período da festa, todos se encontravam. Né? A dica que Tiago deu, dele ir ao templo para amenizar a situação com os judeus cristãos em Jesus Cristo,
acabou botando Paulo em evidência, porque o templo era um local muito movimentado e público. Entendeu? Mas era propósito de Deus, né? Deus permitiu. Porque talvez se ele não tivesse pagando aquele voto de evidência dos rapazes, nem o ritual de purificação lá no templo, talvez ele não fosse visto por esses homens. Mas Deus permitiu, Deus deu essa ordem para ele fazer isso, e dessa forma Paulo, ele é preso. Ele é arrastado de dentro do templo, empurrado. E aí os oficiais do templo fecham a porta do templo. E há um grande alvoroço na cidade de pessoas querendo lixar Paulo, acreditando que ele tinha blasfemado, que ele tinha levado. Começou um monte de calúnia justamente para suscitar revolta. Coisas que o próprio Paulo fez na época que não tinha o Espírito de Deus, né? Com certeza, muitos ali podem depois ter se convertido a Jesus Cristo e ter se arrependido como Paulo. Mas naquele momento, estavam com o coração fechado e prenderam a Paulo. Né? E aí vocês vão estudar o que acontece a partir daí, a semana que vem com o pastor. Né? A partir desse texto, né? Então, nós hoje fomos até Atos 21, versículo 26, 1 ao 26.